Guia Capixaba, com Giovana Duarte. Bom dia, Giovana. Tudo bem contigo? Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN Vitória. Giovana, no nosso Guia Capixaba deste sábado, a gente vai fazer um passeio diferente, né? A gente não vai exatamente para um único lugar, mas a gente vai aproveitar a sua experiência de viagens pelo Espírito Santo para falar um pouquinho sobre como que é a receptividade do capixaba com seus hóspedes e também como é que a gente tem que se comportar para ter um joinha de bom turista, não é mesmo? Exatamente, né, Fernanda? Muita gente fala do atendimento do capixaba, mas esquece que quem está atendendo o capixaba é o próprio capixaba e o capixaba é o turista, é o cliente. Então, nada mais é do que um espelho, né, Fernanda? Um reflexo. A gente precisa também se atentar em ser um bom cliente, um bom turista, para a gente ter ali o retorno do que a gente tanto quer, concorda? É verdade. Eu acho que quando a gente é bom, a recíproca é a mesma, né? Exatamente. Eu vou aproveitar, né? Dia 19 de agosto é o Dia Mundial da Fotografia, que é o símbolo de um turista, né? Turista, para todo lugar que ele vai, ele tira fotos, não é? Tem Aham. até uma frase, né, Fernando, que é muito conhecida: da natureza nada se tira além de fotos, nada se deixa além de pegadas e nada se leva além de lembranças. Então, para começar, vou falar sobre a dica mais importante que eu sempre bato na tecla toda vez que eu faço um conteúdo na praia, num parque, que é: não deixe lixo ou resíduo fora do local apropriado. A gente que é turista, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, Fernanda? Porque um lixo fora do lugar pode ter um impacto enorme no ecossistema da gente, no meio ambiente. Então, você que é turista, está indo para uma praia, para um bosque, para um parque, leve sempre uma sacola na bolsa para você coletar o lixo que você produziu, o seu resíduo, e depois descartar no lugar correto, né? Num coletor, numa lixeira. Isso vale para todo lugar onde você for, tá? Nas ruas também, né, Fernanda? Não precisa ser na praia, né? Não precisa ser num bosque. Na rua também, onde você estiver, leve sempre o seu lixo produzido com você para você descartar no lugar correto. É isso, Giovana. Existem leis, inclusive municipais, né, onde há proibição do descarte do lixo no meio da rua. Isso inclui, inclusive, né, as necessidades dos nossos pets, né? Você não pode sair Nossa, passeando com o seu pet, deixando o rastro dele pelo caminho. E eu muito acho bem que, lembrado. moralmente também, a gente tem que incorporar isso, né? Eu acho péssimo, por exemplo. Eu estou numa praça de alimentação do shopping e eu não recolho a minha própria bandeja, achando que alguém tem que ir lá fazer esse serviço por mim, né? A gente já evoluiu tanto, você não imagina? Exatamente. Eu sempre falo isso, né? Tem gente até, Fernanda, que usa a seguinte frase: a pessoa recebe para isso. Se não tiver o lixo para recolher, ela não vai ter trabalho. Gente, para com isso. Isso é justificar uma completa falta de educação, né, Fernanda? Vamos concordar, né? Que acima de É, tudo é uma falta de educação. com a mesma Mas desculpa da rua de que eu não achei a lixeira, ou seja, nossa, essa cidade não tem lixeira. e isso acontece mesmo de algumas cidades pecarem nisso daí, mas não significa que a gente vai fazer a natureza de lixeira, né? A gente tem que dar um jeitinho. Eu sempre carrego uma sacola comigo, Fernando. Sempre, Eu sempre, sempre, também. sempre. Agora, você já caminhou na praia no final do dia? Já. Você já percebeu como que tem muito lixo no final do dia? Porque de manhã as prefeituras costumam fazer aquela varredura, né, Fernando? Isso, Na passam as praia. máquinas, saem recolhendo Exatamente. lixo. Aliás, me lembrou de uma história, olha como a gente vai de uma história para outra. O chefe Juarez sempre conta de um chefe famoso que veio aqui no estado e saiu encantado com Vitória, falando que nunca tinha visto varrerem a praia. E isso acontece aqui, né? Todo dia de manhã, as prefeituras não só de Vitória, né, de Vila Velha, de Serra, varrem a praia, limpam a praia. Só que no final do dia, quando você vai caminhar, tá lá. É como se a areia da praia fosse uma lixeira. Meu Parar com isso, Deus. gente. A gente precisa preservar o que a gente tem antes que seja tarde demais. Então, começando por aí, né? Ó, Para você ser então, um bom turista, em primeiro lugar, jogue lixo no lugar correto, por isso favor. aí. Adorei. Super pegada e ecológica.
Agora, assim, aproveitando essa frase também que fala que nada se deixa além de pegadas e nada se leva além de lembranças, eu vou falar também que um bom turista tem que evitar levar algo do meio ambiente que não seja autorizado. Às vezes você tira uma flor, uma planta, uma concha diferente na praia, um inseto que você está levando, você não sabe a falta que aquilo vai fazer para aquele ecossistema. Então, assim, um dia desses, falei isso num podcast, até foi muito criticado, Fernando. Teve gente que não entendeu quando eu, fa eu falei sobre isso, né? Sobre evitar levar as coisas do meio ambiente. Mas é porque você, na sua casa, vai ficar ali esquecido. O lugar daquilo é no meio ambiente, não é dentro de casa. Leva para dentro de casa o que você puder levar, assim, com autorização, uma planta que alguém autoriza, mas evita desequilibrar o ecossistema, tirando coisas do ecossistema. E Uma qual a restinga. necessidade, né? Exatamente. Gente, restinga não se deve em nenhum momento remover. Ela está ali para segurar a areia da praia, para evitar a erosão. Então, assim, toma muito cuidado também. Você que é turista, né, na hora de visitar, Ao evita invés de fazer isso. levar, faça uma foto. Já que a gente está falando da homenagem à fotografia, né? Exatamente. Aliás, já que você falou de pet, né, Fernanda? Vamos falar de pet, Fernanda? Eu Vamos. tenho pet, costumo sair muito com ele, não levo para shopping, é um lugar que eu não levo, tá? Eu sei que é autorizado possível, mas eu não gosto de levar, eu acho muito estressante. Mas você sabia que o ser humano, Fernanda, é o que mais polui o meio ambiente, e mesmo assim, a maioria dos estabelecimentos não aceitam pet por causa do comportamento dos seus tutores? É mesmo? Exatamente. Então, assim, porque muita gente leva o seu bichinho e não toma os devidos cuidados. Então, assim, para você ser um bom turista com o seu pet, vou dar algumas dicas que eu mesma sigo, tá? Leva seu bichinho para dar uma volta antes de entrar no estabelecimento para fazer as necessidades antes. Mantenha o seu bichinho junto de si na coleira. Jamais dê ao seu pet o que você estiver comendo no estabelecimento, porque não Uhum. é de bom tom. Procure levar o próprio recipiente de água dele e, claro, sempre esteja com sacola para recolher os dejetos caso aconteça algum imprevisto. E aqui fica uma dica também de quem aprendeu isso com a vida, tá? Lugar correto de descartar fezes de animal é no vaso sanitário com a sacolinha na lixeira. Então, joga as fezes no vaso sanitário e a sacolinha na lixeira. Nunca descarte as fezes do seu pet nas lixeiras dos estabelecimentos, gente. Então, aí fica essa dica aí, se você tem pet, para você ser um bom turista com pet. Ô, Giovana, aproveitando essa sua experiência, né, com pets e viagens, como que você faz quando você vai para pousadas e hotéis? Lógico, tem que ser pet friendly, né? Como é que Sim. funciona, assim? Como é que é a rotina? Primeiro, né, quando eu vou me hospedar, eu sempre entro em contato antes para saber se aceita. Geralmente aceita com uma taxa. No interior do estado que não costuma cobrar taxa, tá? Mas nas capitais, principalmente na Grande Vitória, sim. E aí eu levo a caminha dele, não deixo jamais subir na cama de hotel. Levo tudo que ele precisa, levo medicamento, cartão de vacinação tem que estar em dia, tá, gente? Tem que andar junto, tá? Levo o recipiente. E aí, quando eu vou passear, se o lugar não aceita o passeio, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, tá, Fernanda? Eu fui para Venda Nova do Imigrante, o hotel era pet, então eu fiquei Aham. com ele lá. Mas aí eu fui fazer um passeio, deixa eu lembrar qual dos passeios que eu fui. Eu fui numa cafeteria em Venda Nova do Imigrante que não era pet friendly. Uhum. Então, eu coloquei tudo do Sting no banheiro e deixei ele dentro do banheiro, entendeu? Que foi uma saída rápida, tá? Não vou ficar o dia inteiro fora deixando o cachorro. Depende do seu pet também, tá, gente? O meu é muito acostumado, então ele não late, ele não incomoda. Muitos lugares também não aceitam porque o pet late bastante, né? Nesse caso é preferível não ir, né, gente? Ou então ficar com o seu bichinho o tempo todo e escolher apenas passeios que aceitem pet, tá? Isso aí, muito legal. Vamos continuar com as nossas dicas? Vamos, agora, como ser um bom hóspede, né, Fernanda? Muita gente fala do capixaba, do jeito do capixaba. Já entrei em muitos embates na internet por causa disso, porque eu não concordo, tá, Fernanda? Eu acho que a gente está mudando bastante,
O Espírito Santo está, da pandemia para cá, principalmente, recebendo muitos turistas novos. E eu acho que nós capixabas, se acostumando a ver pessoas diferentes conhecendo o Espírito Santo e não tendo tanto ciúme. Eu, inclusive, fiz um vídeo uns tempos atrás aí, porque eu fiz um vídeo com Viviane Mosé, que deu bastante discussão, porque ela fala do jeito do capixaba, como que surgiu esse jeito. Tem uma tese de mestrado sobre isso, né? Eu quero até aqui falar publicamente para as pessoas que eu, Giovana, pelo menos, quando eu posto alguma coisa no meu perfil, tem muito embasamento. E a Viviane Mosé, Fernanda, ela fez um livro sobre esse jeito mais fechado do capixaba. E historicamente, é por causa dos tapuias, que eram os indígenas que viviam aqui, que não aceitavam outros indígenas, como o tupi. Então veio toda uma questão, o Araribóia, lá de Campos, trouxe outros indígenas para ver se acostumava. É todo um rolê. E aí, muita gente começou a falar, não, capixaba é sem educação. E aí eu fiquei muito ofendida, tá, Fernanda? Porque uma Ah, coisa é você ser fechado, outra coisa é você ser sem educação. Então eu saí pelas ruas com meu celular escondido na mão, coloquei o celular dentro da roupa e fui dando bom dia para as pessoas e assim, vamos fazer uma percentagem, apenas 3% não me responderam o bom dia. eu Então o assisti capixaba, e pois achei é, muito legal. agora tem uma nova discussão que eu vou também vou dissipar, que estão dizendo que quem respondeu ao bom dia não é capixaba. Aí eu estou respondendo aos comentários. Eu não pedi certidão de naturalidade, não, mas agora eu vou sair perguntando se é de onde? Cadê seu RG? Porque aí eu quero ver se a pessoa é capixaba. Eu acho, Giovana, que essas novas gerações, né, elas têm pouca afinidade no olho a olho, né, e muito nas redes sociais. Eu acho, sim, que a gente está criando uma geração que tem pouco afeto, pouco relacionamento, porque você, somos de uma época em que a gente tinha que se abraçar, se beijar, fazer festa quando se encontrava, não é mesmo? Exatamente. Eu Eu acho acho eles mais também. comedidos. Eu vejo pela minha filha adolescente, elas são muito mais comedidas, sabe? Nossa, Elas até é acham verdade. estranho essa comemoração. Meu Ela brinca sobrinho comigo e também é fala, mamãe adolescente. pagando mico, entendeu? Mas, Fernanda, você sabia que eu acho que depois da pandemia, até os adultos também, porque assim, né? O adolescente a gente sabe que é meio assim mesmo, mas o adulto também ficou um pouco receoso, assim, né? A gente tem que tomar bastante cuidado, né, gente, de receber bem as pessoas, porque muita gente não concorda. Eu sei que o turismo também, desenfreado, ele traz degradação, ele traz uma qualidade de vida. Mas nós, aqui no estado, a gente está se estruturando para ter um turismo responsável, com Uhum. estrutura. Então, assim, você receber bem uma pessoa vai te trazer Talvez você nem imagina, tá? Eu vou te dar um exemplo, tá, Fernanda? Que eu já vi. Eu tenho 9 anos de perfil na internet, tá, Fernanda? Eu não apareci anteontem, não apareci viralizando, é um trabalho construído. E nesse trabalho construído, eu tenho muitas histórias para contar que eu conheço, que eu recebo. E tem histórias de gente que encontrou turista no Convento da Penha, tirou foto para o turista, e no dia seguinte o turista estava no estabelecimento dele consumindo Que legal. e reconheceu. Tá Juro, vendo? Fernando, não tô me... Então, assim, às vezes o retorno que o turista está trazendo está invisível para você, para o seu negócio, para o que você faz, mas está trazendo, porque é uma pessoa que está vindo de fora gastar o dinheiro dela aqui. É isso que a gente precisa entender. Então, assim, como ser um bom hóspede? Vou dar as dicas que eu mesma faço quando eu encontro turista, tá, Fernando? Aham. Eu tenho uma dica que agrega tudo o que há de melhor para marcar positivamente um turista, tá? Por que eu Conte. falo isso? Agregar tudo o que há de melhor. Porque se você tratar bem um turista, ele vai criar na cabeça dele que a cidade inteira é hospitaleira. Uhum. Agora, se você tratar mal, ele vai generalizar a cidade inteira como não hospitaleira. Então, assim, quando você estiver no ponto turístico da sua cidade, acontece muito no convento isso, tá, Fernanda? Muito. Só que para isso você tem que ter um olhar, você tem que estar observando em volta, né?
e você perceber que os turistas estão se revezando para registrar uma foto, ofereça para fazer o registro para eles. Que Isso já, legal isso. isso já aconteceu comigo no convento, em Pedra Azul, no Farol de Santa Luzia. Eles estão ali naquele grupinho ali, ou um casal fazendo selfie, tentando tirar. Porque quando você faz selfie, você não consegue tirar exatamente o ambiente atrás, né, do que está em volta. Então, se ofereça, fala, você quer uma foto? E aí, na hora que você fizer o registro, você sorria e pergunte. Vocês precisam de alguma informação? Seja muito bem-vindo ao Espírito Santo, gente. Isso vai impactar essa pessoa e ela vai sair do estado falando bem daqui para as 20 pessoas que ela conhece na vida, entendeu? Ou até nas redes sociais, que hoje é um grande amplificador, né, dos nossos pensamentos e das nossas opiniões. Nossa, isso é Então, muito assim, estratégico, viu? é uma dica tão boba, Fernando, tão pequena, mas que vai fazer muita diferença. E outra coisa que eu vou te falar que eu aprendi sendo turista lá em Gramado, eu observei uma pessoa que estava comigo, amiga de uma amiga minha, né? Ela é do Sul, a Dai, e ela saiu comigo e com a Cris Paiva, minha amiga, que é humorista, para a gente passear por Gramado. Uhum. E em todos os lugares que a gente chegava, Fernanda, ela primeiro, antes de qualquer coisa, antes de pedir uma água, ela falava assim: Bom dia, qual é o seu nome? Ela perguntava o nome do atendente. E aí eu aprendi isso com ela e eu trouxe para mim, tem uns 2 anos isso. Eu nunca mais deixei de perguntar o nome de ninguém. Eu sou péssima para gravar nome, o que que eu faço? Ah, Vou no bloco de notas do celular e anoto. boa Meu bloco, dica. meu bloco de notas está cheio de nome de atendente por aí que eu pergunto. Porque quando você pergunta o nome da pessoa, aquela pessoa deixa de ser invisível Isso atrás de um aí. uniforme, A né, relação passa a ser Fernanda? direta, né? Exatamente. Então, assim, gente, são duas dicas bem bobas, assim, mas que a gente vai ser um bom hóspede perguntando o nome, sabe? Perguntando se a pessoa precisa de alguma informação, entendeu? Então, assim, são dicas simples que melhoram, né, Fernanda? A gente precisa, né, Fernanda, melhorar muito, sim, o nosso convívio com os turistas, né? Não É, ignorar quando a pessoa ali estiver tirando foto, que você vai marcar positivamente o estado, pode ter certeza. isso aí. E de quem está do outro lado do balcão também, né? Eu acho assim, que tem que ter treinamento, tem que ter estratégia, inclusive, de que essa pessoa é a pessoa que vai atender o turista, né? Não, não é qualquer um que está apto a ter um relacionamento ali, né? Com o turista, de ser simpático. Tem pessoas que já nascem com essa aptidão. E aí eu vou contar um pouco da minha experiência mais recente. Nessa minha penúltima viagem, a gente saiu de casa muito cedo. Um voo, daqueles que a gente sai 4 horas da manhã. E Aham. você viaja o dia inteiro. E quando eu cheguei no hotel, era por volta de 1h30, 2 horas da tarde. E aí eu falei com a atendente, né, que me recebeu lá na recepção, se haveria alguma possibilidade de eu entrar antes das 15, porque eu estava acabada com a viagem e com a minha filha. E aí Uhum. a primeira coisa que ela me disse foi não. Ela podia ter dito não de outra forma, né? Ela podia ter dito assim: Aham. vou fazer o possível para que eu consiga te colocar no quarto antes das 15. Mas ela já cortou a minha relação ali. Não, não tem como. Ali, menina, eu Não. peguei um ranço. Tá vendo? Foi o primeiro não que você recebeu. Olha isso. É a porta de entrada, né, do, Olha do, como que do, do impacta. ambiente. Ela tem que ser Pois é. treinada para falar não de outras formas. Exatamente, porque ela E até pode dar um tentar não. conseguir um quarto para mim antes das 15. Olha como ele ia me Fernanda, fidelizar. nunca é sobre o que fala, mas como fala, né, Fernanda? Isso. Nunca é sobre isso. Agora sim, Fernanda, eu vou até falar aqui, porque eu estou acompanhando de perto o Sistema Fecomércio, Fernanda, Sesc Aham. Senac, eles estão realizando em todo o estado um grande programa de treinamento da galera que trabalha no turismo. E assim, é um trabalho que eu acho que vai render grandes frutos, é um trabalho assim que não é em grande escala, né? Porque não tem braço para isso, mas eles estão aí fazendo um trabalho bacana. Eu quero até destacar isso, porque muita gente fala, ai, mas não tem o treinamento. Tem, gente. Só precisa de braço para isso, né? Precisa de mais projetos para isso. Mas tem gente trabalhando para tornar o nosso turismo excelente. É, e ó, gente, esse Excelente. hotel nem é no Espírito Santo, viu? Tô dando só um exemplo Ah, aqui. é? Não, você explicou que você pegou um voo de. É, como essa linha de frente é tão importante.
Né? As pessoas Fernanda, têm que ter empatia para trabalharem com o exatamente. público. E eu vou te dar mais uma informação. Todas as vezes que eu faço enquete, que eu pergunto, né, para quem veio de fora e quem achou minha página e veio, todos os feedbacks são bons, Fernanda. Muito bom. Todos. Absolutamente todos são bons. Então, assim, a gente está no caminho, tá? A gente só precisa aprender sempre, é uma evolução, a ser um bom turista, com as dicas que eu dei aí, e a ser um bom hóspede, ter esse olhar para o outro, né, Fernando? Olhar em volta. Quem está no ponto turístico com você, quem está na rua perdida às vezes. Todo verão, Fernando, no meu bairro, todo verão, eu encontro muito turista andando pelas ruas, assim, tipo, procurando um restaurante. Aí eu sempre chego perto e falo, você é turista? Aí a pessoa, ah, eu sou. Teve até uma pessoa que estava comigo uns tempos atrás e falou: Nossa, essas pessoas estão conversando com você, nem tem ideia do que você faz, né? Você podia falar. Eu falei: Não, não, não. Não, deixa eu dar essa dica aqui como moradora, que é para Muito eles legal. saírem. Não é, Fernanda? Que senão eles vão dizer assim: Ah, ela está sendo assim comigo porque ela tem uma página na internet falando do Espírito Santo. Mas não, eles têm que sair daqui com a ideia: Poxa, aquela galera do estado é legal, de É Vitória, de isso. Cariacica, de Serra. É sobre isso. Olha, eu chamo vocês ouvintes para contarem um pouco das suas experiências, o que é ser um bom hóspede e o que é ser um bom turista aqui no Espírito Santo. 992994297. Esse é o nosso número de mensagens. Giovana volta no próximo sábado com mais dicas do Espírito Santo, não é isso, Gê? Isso, e eu tô curiosa, eu quero ouvir o que os ouvintes têm a dizer. Combinadíssimo. Tudo de Até bom, bom semana final de que semana. vem. Um ótimo final de semana, gente.